Fala pessoal, beleza? Tô aqui de volta para gravar mais um vídeo aqui pro canal e dessa vez eu vim aqui falar sobre estes pequenos fones da LG, o Tone Free. Nesse caso aqui é a versão FN7, embora eu deveria ter recebido a versão 6, que inclusive é uma das versões que está à venda aqui no Brasil já, mas eu vou falar em relação à diferença entre uma versão e outra. Pelo que eu andei pesquisando, eu fui atrás para ver, as diferenças são muito poucas. Pelo que eu vi, na verdade, o FN7 tem cancelamento de ruído ativo, enquanto o FN6 não tem. Tem um LED indicativo de UV, né, do ultravioleta, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Pelo que eu vi, o FN6 não tem esse LED indicativo, mas tem a ultravioleta para limpeza dos fones, como eu vou explicar, e tem 4 microfones. Já justamente como não tem o cancelamento ativo de ruído, ele não tem esse microfone adicional para este recurso, algo que o FN7 tem. Então eu vou falar em detalhes aqui, explicar para vocês um pouco sobre a minha experiência, como tem sido a minha experiência com estes fones da LG. Vamos lá? Bom, vamos começar falando a respeito do design aqui. Por sinal, é excelente. Os Tone Free da LG possuem um design muito bonito, um acabamento muito bonito, tanto o estojo quanto o fone de ouvido. Começando a falar a respeito aqui do estojo, então ele é redondinho, pode ver que ele não é tão grande. Ele, nesse caso aqui, que é a versão branca, ele possui então esse branco bem liso, com brilhante inclusive, e com escrito aqui Tone, bem discreto na tampa, na parte superior da tampa. Na parte de trás tem a entrada para carga, né, USB-C. Na lateral tem um botão que ele serve tanto para você parear o dispositivo Bluetooth, quanto para você verificar o indicador da carga, para saber quanto de carga tem o estojo. Aqui na parte da frente a gente tem um LED, que é o LED indicativo de quando o recurso de limpeza, né, a luz ultravioleta está fazendo a limpeza dos fones. Eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Aqui a gente tem também um outro LED, que é o LED indicativo da bateria, que acende quando eu clico aqui no botão ou acende quando ele está carregando, indicando o nível da carga. Se estiver vermelho, quer dizer que ele está abaixo de 20%, se estiver amarelo, ele está entre 20% e 80%, se estiver verde, ele está acima de 80%, e se estiver piscando, ele está carregando. E aqui tem essa pequena ranhurinha, né, esse desnível, que é onde eu abro a tampa. E quando abre, ele ainda é mais lindo. O efeito de quando abre este fone, eu fiz inclusive quando eu recebi um vídeo, e uma das coisas que me chamou a atenção, que eu fiz questão de gravar, é justamente a abertura, quando você abre, porque ele acende essas luzes azuis aqui, puxado para o violeta, justamente onde fica o LED ultravioleta, mas não é o LED ultravioleta ainda. A luz ultravioleta, ela é invisível. E então vamos falar um pouquinho a respeito de tal do UV Nano. UV Nano de ultravioleta, nanômetro, que é uma luz que a LG colocou, é um sistema de luz ultravioleta que quando você coloca os fones de ouvido, fecha a tampa e coloca para carregar, por 10 minutos ele realiza a limpeza dos fones de ouvido, eliminando, de acordo com pesquisas da LG, mais de 99% das bactérias e outras impurezas que possam estar no fone de ouvido. Uma coisa muito interessante, ainda mais em tempos como nós estamos vivendo, com a preocupação tão grande em relação a esta questão de saúde. Então é bem interessante. Então essa luz que acende aqui não é a luz ultravioleta, mas dá todo um tchan aí no visual. E agora a gente vai falar então sobre os fones propriamente ditos. Então aqui estão os fones, eles são pequenos, construção em plástico, assim como o estojo, mas não é um plástico que você olha e fala é um plástico simples, vagabundo. Não, de forma alguma, muito pelo contrário, é um acabamento excelente, como realmente a LG sabe fazer. Quando ela pega para fazer produtos bonitos e bem acabados, a LG supera. Então ela fez isso com o Tone Free
E ele tem então essa aparência aqui, no caso do branco, um branco liso, com um visual que inclusive parece bem resistente, passa essa sensação de resistência, não de coisa sem qualidade, não de plástico pobre. Ele tem aqui os auriculares, né? Aqui as saídas de áudio com o siliconezinho. Aqui a gente tem alguns microfones, na verdade a gente tem em cada um dos fones um microfone aqui dentro, um microfone na parte de trás e um microfone na parte inferior. Esses microfones, eles além de melhorar a qualidade da chamada, são utilizados também para os recursos som ambiente e cancelamento ativo de ruído. Eu vou falar daqui a pouco também a respeito desses recursos. E eles são esses modelos de haste, embora não seja uma haste muito comprida, e eles são extremamente confortáveis. Uma das coisas que eu gostei muito é muito simples, então você encaixa eles e eles ficam extremamente confortáveis, bem presos. Eu fiz testes aqui pulando, caminhando, andando. Eles dificilmente caem de acordo com a forma que você mexe. Vocês podem se mexer à vontade que eles aderem de uma forma muito agradável. E você tem então fones aí confortáveis com encaixe muito gostoso. E além disso, para terminar essa parte do design, ele possui certificação IPX4, que significa o quê? Ele não é a prova d'água, ele é resistente a respingos, digamos assim. Então quer dizer que você pode sair com ele para andar e se você pegar uma chuva leve, não precisa ter problema caso ele molhe de leve. Assim como também você não se preocupa em relação ao suor. Se você for fazer exercícios com ele, se suar também não tem problema. Mas pode esquecer a ideia de tomar banho ou mergulhar com eles, que eles não são próprios para isso. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dos recursos que este fone de ouvido tem. Bom, para começar, eles são fones do tipo TWS ou True Wireless Stereo. Eu já falei a respeito disso, dessa tecnologia, quando eu fiz o vídeo falando a respeito dos Galaxy Buddies, que é uma tecnologia que permite que você faça a conexão do fone, do smartphone ou do dispositivo onde você vai se conectar com um dos fones ou com os dois, dependendo da tecnologia, de forma que os dois tenham uma sincronia perfeita de som sem latência. Por isso que é True Wireless Stereo, é um estéreo verdadeiro sem fio. Porque até hoje o maior problema de fones de ouvido sem fio era justamente como você passa o áudio de um para o outro de forma que você não tenha aí um delay, não haja latência muito grande. E isso foi resolvido com a tecnologia TWS, True Wireless Stereo, que está avançando ao nível de que hoje você já tem aí uma tecnologia onde cada fone pode se conectar automaticamente. Então isso é o TWS, então ele é um fone TWS já com Bluetooth 5.1, que é uma outra diferença pelo que eu vi para o FN6, que é Bluetooth 5.0 ainda, que não é ruim, mas apenas aí a conexão é um pouco melhor, é claro, no Bluetooth 5.1. E a conexão é extremamente simples. Eu testei ele tanto em smartphones quanto no computador, funciona tranquilamente. A conexão é básico, que você pode simplesmente parear e já sair usando. É claro que você tem um aplicativo, e eu vou falar desse aplicativo daqui a pouco, que amplia um pouco as possibilidades de uso e configuração do fone de ouvido. Então, falando aí em relação a recursos, um dos recursos interessantes é justamente o touchpad que você tem. Então, você com o fone no ouvido, qualquer um dos dois, você tem esse touchpad na lateral e à medida que você clica, você tem alguns recursos. Então, por exemplo, quando você dá um clique, aperta uma vez, ele pode atender ou reproduzir uma música. Se você der 2 cliques, você pode terminar uma chamada ou controlar o volume. E aí na configuração do aplicativo você vai identificar qual é o volume superior e qual é o volume inferior, qual aumenta e qual diminui. Um dos lados aumenta e o outro diminui o volume. Se eu der 3 toques, eu avanço para a próxima faixa que está sendo reproduzida. E se eu segurar, eu vou ativar o som ambiente ou o modo ANT, modo de cancelamento ativo de ruído. E isso também eu configuro no aplicativo. E já que a gente está falando sobre o aplicativo dele é um aplicativo
bem legal, eu achei um aplicativo completo, um aplicativo bem feito, por sinal, muito bonito. E você, a partir do momento que você baixa o aplicativo, o smartphone já estando pareado, ele já reconhece o fone de ouvido, então você já tem algumas informações, como por exemplo, a bateria dos fones e do estojo, então você consegue acompanhar ali o nível de bateria. Você tem o equalizador Meridian, lembrando que uma coisa que eu não falei, a LG possui uma parceria aí já antiga com a Meridian, que é uma empresa que trabalha com som, com calibração de áudio de alta definição, de alta qualidade, e então muitos produtos sonoros da LG, inclusive smartphones, caixas de som, soundbar, vêm calibrados pela Meridian, e você tem então nesse aplicativo lá um equalizador Meridian que você também consegue escolher entre 4 opções pré-configuradas de equalização, ou você pode criar a sua e salvar. Você tem ali campos de personalização também que você pode escolher. Além disso, você tem o modo Tone Free Lab, que nesse modo você teoricamente teria algumas experiências de recursos para testar. Ativo no momento, pelo que eu vi, só tem o modo prioridade de conexão, que sinceramente eu não entendi o que, para que funciona, mas então esse Lab é uma proposta aí de quando tiver recursos para teste, você pode escolher, entrar lá e escolher um recurso para testar com os fones de ouvido. Além disso, você também pode ativar a leitura de mensagens e notificações direto do fone. Você também consegue configurar o touchpad, alterar as opções de toques, como eu disse, e você tem também a famosa função encontrar meus fones de ouvido. E como eu disse, no aplicativo é possível você alterar as configurações de som ambiente e cancelamento do ruído. Som ambiente você pode ativar ou desativar. O que é o som ambiente? Quando ele está ativo, teoricamente, através dos microfones, ele permite que entre um pouco do som ambiente do lado de fora, para que você saiba o que está acontecendo. Isso de certa forma seria útil para que você utilize seus fones no local de trabalho sem que você deixe de prestar atenção se alguém, algum colega ou alguma pessoa te chama, e também andando na rua para que você também não perca toda a atenção do trânsito ou coisa do tipo. Na prática, é um recurso que eu não gosto, não só neste modelo, mas em nenhum dos fones que eu tentei que possui esse recurso, porque a qualidade do áudio acaba ficando muito comprometida e, na minha opinião, eu não ouço bem nem o som externo, nem o som do fone de ouvido. Então, eu prefiro deixar ele desativado. O outro recurso é o cancelamento ativo de ruído, que você pode configurar num nível mais alto ou num nível mais baixo. No nível mais alto, realmente você tem um cancelamento significativo. Você, a partir do momento que você põe o fone de ouvido, você já vê que existe uma espécie de bloqueio do som ambiente, do som externo, e você consegue estar mais concentrado naquele áudio que você está recebendo. Enquanto no nível baixo eu achei que a diferença acaba sendo insignificante, é a mesma coisa de estar desligado. Bom, a gente está falando de fone de ouvido, eu já falei de vários recursos, especificações, e o áudio, o som, a qualidade realmente. É uma qualidade muito boa. Ele possui drivers dinâmicos de alcance de 6 mm e a equalização Meridian, como eu já disse. E de acordo com a equalização que você escolher, você vai ter uma qualidade de som muito gostosa, imersiva e confortável. Eu fiz teste com vários tipos de músicas, eu costumo falar em todos os meus vídeos, quando eu falo de som, que eu sou extremamente eclético. Então, pode acreditar que eu ouvi e assisti de tudo com esses fones de ouvido. Eu tenho utilizado eles muito, principalmente nesses dias em que eu tenho testado para fazer esse vídeo. Eu ouvi todos os tipos de música. Isso quer dizer que vai de sertanejo a rock, a pop, a pagode, o que você imaginar. Ouvi músicas que eu gosto de ouvir justamente para fazer testes, músicas com graves mais pesados e também com destaques de agudos, destaques de vocais. E eu pude perceber que realmente ele sabe lidar muito bem com esses sons, principalmente se você utiliza a equalização correta pelo aplicativo. Você deixando no natural, você tem uma qualidade balanceada e você consegue ouvir bem qualquer tipo de som. Mas, por exemplo, quando você vai ouvir um pop, uma coisa que tem uma pegada com um baixo mais forte, é legal você ligar, por exemplo, a equalização de baixo ou configurar para isso. Então,
Eu não tenho o que reclamar, eu gostei bastante do áudio, gostei bastante da qualidade sonora, achei que é uma qualidade realmente imersiva. Quando você conecta ele direitinho no seu ouvido, você mergulha no som daquilo que você está ouvindo e pode desfrutar de uma qualidade muito boa. Para o que ele se propõe, eu gostei muito da qualidade, um dos melhores fones em termos de áudio que eu já testei. Da mesma forma, para chamada, posso dizer que até o momento acho que é um dos melhores fones para chamadas que eu também tive a opção de testar. Ele tem uma qualidade de chamada clara, limpa. Nunca tive reclamação de quem está falando do outro lado, não estou escutando, está corrido, coisa do tipo. Já conversei com pessoas perguntando como estava a chamada, todos falaram que estava ótima e a recepção é perfeita. Então, em relação à qualidade de chamada, também é uma coisa que eu não tenho nada a declarar contra estes fones de ouvido. Bom, agora para acabar eu vou falar sobre a bateria. Os fones de ouvido, se eu não me engano, eles têm 55 mAh de capacidade. E a duração, a autonomia de carga de um fone de ouvido, de qualquer dispositivo, não só um fone de ouvido, que é a bateria, vai mudar e vai depender muito da forma de uso, como você usa, os recursos que você usa. Então, para dar um exemplo, no caso do Tone Free, se você utilizar ele com o cancelamento de ruído ativo, ele vai ter uma autonomia de bateria menor do que se esse recurso estiver desativado. Então, nos meus testes aqui, a média de duração com o cancelamento de ruído ativo foi de aproximadamente 5 horas de uso só dos fones, sem contar a recarga. Então 5 horas aproximadamente, variava um pouco. Se eu desativo o cancelamento de ruído ativo, a autonomia sobe para mais de 7 horas de uso dos fones. Então, para você ter uma ideia aí da diferença. Não é uma autonomia baixa, embora eu esperasse mais, levando em consideração fones que eu já testei que tem aí autonomia de mais de 12 horas. Porém, muda muito em relação à questão da capacidade da construção do aparelho e tudo mais, então não dá para comparar. Mas ainda assim é uma autonomia boa e você tem que levar em consideração que o estojo ele tem uma carga extra. Então, a partir do momento que o seu estojo está carregado, pelos testes que eu fiz, eu consigo carregar pelo menos mais 2 cargas completas do fone de ouvido. Então isso acaba aí triplicando a autonomia dos fones. Então, no caso de 5 horas, passa aí para aproximadamente 15 horas. No caso de 7 horas, passa aí para aproximadamente 21 horas. Claro que você vai ter um tempo que você vai ter que esperar um pouco, só que se você deixar, o fone acabou a bateria, você deixou ele carregando no estojo por volta de 5 minutos, você já tem aí pelo menos 1 hora de uso tranquilo. Como funciona para carregar o estojo? Você pode carregar tanto pelo USB-C quanto por tecnologia wireless. Você tem também carga sem fio. Ele é compatível com carregadores sem fio QI. Então você coloca ele na base, está carregando. E a partir do momento que você conectou então o cabo e ele está carregando, ele vai acender a luzinha aqui indicando que ele está limpando os seus fones de ouvido com a tecnologia UV Nano ultravioleta da LG. Então aí um recurso interessante desses fones que são o LG Tone Free, no caso o FN7 e o FN6, não muda quase nada em relação a esse modelo. Bom, então é isso, pessoal. Esse é o LG Tone Free, FN7 no caso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui porque acho que já está ficando muito longo e é uma coisa que eu estou tentando me policiar, porque eu li muitos comentários que os meus vídeos são muito extensos. Tem gente que gosta, tem gente que acaba não gostando. É claro que eu coloco a minutagem para facilitar, porque eu gosto de falar muito, eu gosto de detalhar os testes que eu faço, mas às vezes as pessoas podem não gostar. Então a ideia é eu terminar então o vídeo aqui. Se você tiver alguma dúvida adicional, se você quer saber mais alguma coisa sobre o Tone Free, deixa aí nos comentários. Eu vou ler, se eu souber eu vou responder, se não souber eu vou atrás da LG para buscar essa resposta. E quem sabe possa até nascer um novo vídeo para trazer aí respostas ou informações que eu não trouxe nesse. Me fala aí também o que você achou do Tone Free, coloca aí o que você achou dessa ideia de um fone que é autodesinfectante, né? Nos momentos que a gente está vivendo hoje, né, com essa coisa de limpeza e desinfecção. Será que é interessante essa ideia de você ter um fone autolimpante? Diz aí o que você achou. E é claro, se você ainda não curtiu, curte o vídeo, que isso ajuda pra caramba. E se você não é inscrito,
se inscreva. A gente se vê no próximo vídeo. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do Clique Técnico.